Olá, bom dia. Eu me chamo Regina Célia e quero compartilhar hoje com vocês um texto que está no Antigo Testamento, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. É um texto bastante conhecido, mas é bom sempre relembrarmos essa passagem, porque ela é uma passagem muito interessante, é uma passagem que nós podemos aprender muito. E conta a história que o rei Davi ele saiu para uma batalha e quando ele volta para a sua cidade, Ziclag, ele encontra a cidade queimada e não estavam nem suas mulheres, nem os seus filhos, assim como os dele também e dos seus soldados. E isso a palavra diz que os seus soldados eles ficaram tão amargurados, eles choraram a ponto deles perderem a força. E Davi também, ele se sentiu também muito amargurado, muito entristecido. Mas ele tomou uma atitude muito diferenciada. E eu quero exatamente nessa reflexão, nesse dia, nessa manhã, falar exatamente sobre essa atitude que Davi tomou. A palavra diz assim: mas o Senhor Deus deu-lhe coragem. E nessa coragem, ele chama o sacerdote e pede para trazer a estola sacerdotal, porque ele queria consultar a Deus. E eu fiquei pensando exatamente nessa situação. Uma situação tão lógica, uma situação que ele, por impulso, ele deveria se armar e sair atrás desses sequestradores, desse inimigo. Mas ele não, ele para e pede para consultar a Deus se ele vai ou não. Humanamente falando, isso não seria nem a minha atitude, com certeza não seria a tua. Mas Davi ele faz toda a diferença, porque ele confiava no Senhor e ele sabia quem era o Deus que ele servia. E quando o medo e o abandono chega, a nossa esperança tem que estar no Senhor. A nossa esperança tem que estar no cuidado de Deus para com as nossas vidas. E foi exatamente isso que Davi fez. Né? Ele estava com esperança e com a certeza que era Deus que podia solucionar aquilo. E ele pergunta: poderei eu ir? E Deus disse: vai. E ele foi. Então, a reflexão que eu quero fazer hoje, nessa manhã, é essa, sabe? Davi sabia também que ele não queria só a solução de trazer a sua família de volta. Davi queria mais. Ele sabia que Deus poderia fazer além daquilo que ele estava pensando. Ele sabia que Deus queria agir no macro e não no mínimo, só resolver aquelas circunstâncias. Davi sabia que Deus faria muito mais por ele, iria resolver toda a questão. E resolveu. E nós vemos, e nós lemos que Deus resolveu toda a questão. Então, diante de certas circunstância, eu diria nem diante de certa, mas de todas as circunstâncias das nossas vidas, sejam elas pequenas e sejam elas de grande amargura, de grande tristeza, nós precisamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Nós precisamos lançar as nossas preocupações diante do Senhor, como diz lá em 1 Pedro 5:7, né? Porque Ele que tem cuidado de nós. Então, o maior interessado em nos ver bem, em ver as nossas dificuldades, os nossos problemas solucionados, é o Senhor. Então, nós precisamos realmente nos lançar diante dele. E também tem uma passagem lá em Mateus que diz assim, ó,
Não se vende 2 passarinhos por um cêntimo? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temas, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Mateus 10, 29 e 31. Então, a nossa, as nossas preocupações e as nossas dificuldades, eles têm que estar realmente nas mãos do Senhor. E no verso 18 aqui da nossa passagem de 1 Samuel 30, diz assim, ó, Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos, todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Então, Davi não teve prejuízo nenhum, ao contrário, ele saiu até em vantagem. E às vezes é isso que acontece conosco. Ficamos preocupados com as coisas tão pequenas, em solucionar só pequenas, aquelas coisinhas pequenas da nossa vida, e a gente acaba saindo no prejuízo. Por quê? Porque Deus quer dar solução geral na minha e na tua vida. Então eu quero deixar essa reflexão hoje para mim e para você, né? Diante das dificuldades, vamos consultar o Senhor primeiro. Vamos nos prostrar diante dele e perguntar o que devemos fazer, que solução ele tem para nós, para que possamos ganhar tanto as coisas pequenas como as grandes do Senhor, para que nada fique de fora da ação de Deus. Para isso, nós precisamos confiar nele e depositar a nossa confiança e fazer exatamente aquilo que ele quer. Amém? Eu quero deixar essa palavra e quero também orar nessa hora, para que eu e você possamos ter essa percepção de não nos lançarmos com um impulso rápido de querer brigar, de querer discutir, de querer reivindicar, mas ao contrário, né? A gente consultar a Deus, e com certeza Ele nos dará a melhor solução, a melhor saída virá do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome e quero te agradecer, porque a tua palavra ela é maravilhosa e ela nos instrui em coisas pequenas e coisas grandes. Por isso, Senhor, é maravilhoso te ter como Deus que nos guia nessa vida. E eu quero colocar, Senhor, a minha vida e a vida do nosso ouvinte diante de ti e te pedir, Espírito Santo de Deus, que possamos estar sempre atentos, te buscando em primeiro lugar, te colocando na nossa frente o tempo todo, pois o Senhor quer solucionar as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós e nós precisamos compreender isso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a colocar as coisas pequenas e grandes diante de Ti. E eu oro, Senhor, e agradeço, Senhor, porque o Senhor sempre nos desperta, sempre nos ensina e nos ajuda, Senhor, a reter o seu conhecimento e a tua vontade nas nossas vidas. E eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe a cada um de nós.